Acredite se quiser, os irmãos Romero estão sendo especulados no Barcelona. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora dar detalhes sobre essa história e contar que eles têm uma oferta oficial do Grêmio. Vou falar também sobre Daniel Alves. Quanto o lateral direito vai ganhar do São Paulo pelos próximos 5 anos? Vou te trazer as cifras exatas, é um caminhão de dinheiro. Tem ainda informações sobre a possibilidade de o Palmeiras ter um fan token, mais um jogador ex-volante entrando na justiça contra o Corinthians com pedida milionária. Vou falar sobre Jadson fora dos planos do Atlético Paranaense, se isso sem contar a respeito do público, que estará de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal aqui no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos para deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, também não esquece de deixar um like, é super importante. Só mais um recado, a partir das 7 da noite dessa sexta-feira, a gente vai estar ao vivo para responder as suas perguntas, aquilo que a gente não souber, repassamos para as nossas fontes via WhatsApp e a gente responde ainda durante o programa, combinado? Bom, bora lembrar que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E por que é tão bacana apostar na 1xBet? Primeiro porque você encontra todo tipo de mercado. Depois porque para cada jogo são inúmeras, dezenas, centenas de possibilidades de aposta. Tá chegando o final de semana, jogo para tudo quanto é lado e ótima chance de você se dar bem. Não se esqueça de usar o cupom Nicola quando você for fazer o primeiro depósito para que tenha 100% de bônus. E o apostador iniciante na 1xBet que perder ainda tem $10 devolvidos pela casa. Antes de passar as notícias, só um giro de informações relacionadas a essa sexta-feira. Lembram do Kaique, ex-jogador do Fluminense contratado pelo Manchester City? Havia especulação de que ele poderia jogar no time de júnior ou ser emprestado, mas nessa sexta o Manchester City informou através do seu Twitter oficial que o Kaique fará parte do grupo principal, sob o comando de Pep Guardiola. Ótima notícia para o jovem jogador de apenas 18 anos de idade. Outra informação curiosa. Portuguesa empatou há instantes com o Santo André, não, com o São Caetano, em jogo da segunda rodada da Copa Paulista, o jogo no Anacleto Campanella. E a grande notícia dessa partida foi a estreia profissional do MC Livinho, cara de mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele entrou no finalzinho do segundo tempo e sofreu o pênalti que resultou no gol de empate do São Caetano. Continuando aqui uma notícia, essa absolutamente surpreendente. A TNT Esportes da Argentina informa que os irmãos Romero, o Oscar e o Ángel Romero, podem ser contratados pelo Barcelona. Você não ouviu errado. A TNT Esportes na Argentina afirma que os irmãos Romero estão sendo cotados para jogarem no Barcelona. Não há uma proposta oficial, de acordo com a publicação, mas desde a contusão do Bright White, o nome do Ángel Romero começou a ganhar um pouco mais de força. Como a gente já contou várias vezes, a ideia do Ángel é continuar jogando com o Oscar. E a partir daí existiria a possibilidade de o Barcelona fazer uma proposta pela dupla. Os irmãos paraguaios estão desvinculados, estão sem clube, desde que rescindiram o contrato com o São Lourenço. Enquanto o Barcelona é só uma possibilidade, dá para assegurar que o Grêmio já fez proposta oficial para contratar os dois. Essa informação foi dada pelo jornalista paraguaio Bruno Ponte. Ele assegura que a oferta é boa e que os irmãos Romero estão avaliando antes de tomar a sua decisão. Muito curiosa essa situação envolvendo os irmãos Romero, decidir entre o Grêmio e o Barcelona, embora o Barcelona não tenha feito proposta. O Grêmio tem pressa para contratá-los, até porque o prazo de inscrições por aqui termina em 24 de setembro. Grêmio que recentemente contratou outro paraguaio, o Vila Sante, e já havia fechado com o colombiano Campas. Bora falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro com notícia importante. Nessa sexta-feira, houve uma reunião do Conselho Técnico com presidentes dos 20 clubes. E a reunião serviu para aprovar a volta do público ao estádio. Como é que vai funcionar? Primeiro, contar que a votação foi apertada, 14 clubes votaram a favor da volta do público, 6 clubes foram contrários. Como a maioria prevalece, está liberada a volta do público. Os times, para terem torcedores, eles vão precisar primeiro da aprovação dos governos, para falar a verdade, das prefeituras. Então as cidades que já tiverem aprovação, os clubes já podem voltar a ter torcida. Caso, por exemplo, do Vasco. No Rio de Janeiro, o Flamengo tem atuado com o público. O Vasco, no fim de semana, domingo, enfrenta o Cruzeiro e trabalha nos bastidores para já levar torcida a São Januário. Vasco que empatou nessa quinta-feira e precisa desesperadamente
de bons resultados. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, por que na Série B pode público e na Série A não? Porque essa decisão é conjunta, decidida num conselho técnico entre os 20 clubes. Na Série A, 17 são contrários, ou seja, a maioria. Na Série B, 16 são a favor da volta do público e diante disso, na Série B pode, na Série A não pode. Quero responder agora sobre o Palmeiras. No programa do Nicola dessa quinta-feira, me perguntaram sobre a possibilidade de o Palmeiras criar seus próprios fan tokens, para repetir ou para reeditar o que já fizeram. O Atlético Mineiro, o Corinthians, o Flamengo que está muito perto de lançar e o São Paulo em negociações finais. Levei essa questão para uma pessoa do Palmeiras, a pessoa só foi me responder durante a madrugada. Então eu vou trazer para vocês a informação de que o Palmeiras ainda não está muito convencido de que esse projeto dos fan tokens é um projeto viável. A resposta que eu obtive de uma pessoa do Palmeiras é a seguinte, abre aspas. Nosso clube está analisando propostas sobre o assunto e ainda não tem uma posição final, fecha aspas. Então, assim que tiver alguma novidade mais concreta, a gente volta e informa para vocês. Já tem bastante clube ganhando dinheiro. O Corinthians e o Atlético logo no primeiro dia de fan token faturaram 4 milhões e 400 mil. O Flamengo outro dia assinou um contrato de 4 anos e meio de duração que vai lhe render 145 milhões de reais. Acho bom que o Palmeiras entre logo nesse projeto. Afinal de contas, se os outros estão ganhando, por que não também o Palmeiras? Bom, bora falar sobre mais um processo contra o Corinthians. Informação do site Meu Timão dá conta de que o Camacho entrou com uma ação na justiça contra o Corinthians cobrando 1 milhão e 200 mil reais. A ação se dá por conta de uma série de verbas atrasadas, férias, 13º, FGTS, entre outras coisas. É bem provável que o Camacho, comprovando todas essas pendências, vença o Corinthians. Atleta que esteve no Timão de maio de 2016 a fevereiro de 2021, foi liberado no começo desse ano de graça para jogar no Santos. A ideia do Corinthians era se livrar dos salários do Camacho, algo na casa dos 300 mil reais por mês. Durante todo o período em que vestiu a camisa do Corinthians, ele teve direito a 3 aumentos salariais. Ah, só uma coisa curiosa, entre todas as ações do Camacho contra o Corinthians nesse processo na justiça, chama a atenção o fato de que com o FGTS a dívida é de 215 mil reais, entre juros, correção, além da multa. Bora falar agora sobre o São Paulo, quanto é que o São Paulo vai ter de pagar ao Daniel Alves pela rescisão do contrato. Tenho informado para vocês com exclusividade uma série de coisas sobre esse assunto. Eu fui o primeiro a falar sobre a chance de o Daniel rescindir. Também fui o primeiro a contar que já havia um acordo pela rescisão que foi confirmada na noite dessa quinta-feira. Agora quero dar detalhes desse acordo. Uma pessoa do São Paulo me assegurou que o São Paulo vai pagar ao Daniel Alves 25 milhões de reais. Eram 15 milhões atrasados e outros 10 milhões de reais que o Daniel Alves vai ter direito daqui até o fim do contrato. O vínculo só terminaria em dezembro de 2022. A ideia do São Paulo não era pagar nada daqui para frente, mas diante do risco de o Daniel Alves ir à justiça e conseguir uma vitória por lá, que lhe garantiria outros 27 milhões de reais, São Paulo preferiu pagar 25 do que pagar ou correr o risco de ter de arcar com um pacote total de 52 milhões de reais. Só para vocês entenderem como foi péssimo o negócio feito por Leco, Pássaro e Raí quando da contratação do Daniel Alves. Como é que o São Paulo paga esses 25 milhões de reais? 60 prestações ou 5 anos, começando em janeiro do ano que vem. Isso quer dizer que em dezembro de 2026, quando Daniel Alves estiver com 43 anos de idade, provavelmente aposentado, ele ainda vai estar recebendo do São Paulo. E as prestações mensais de um valor bem salgado. 416 mil reais por mês, por 5 anos. É uma aposentadoria que um cara, dono de uma multinacional, empregando milhares de funcionários, certamente não vai ter. Coisas do péssimo negócio ou da péssima gestão do futebol brasileiro. O Daniel Alves não tem nada a ver com isso e vai ter direito a essa bolada passagem bem discreta de 95 jogos, 10 gols e 15 assistências. Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito de todos esses números que eu passei, tá bom? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre Jadson, meio atacante já veterano, reta final da carreira, está fora dos planos do Atlético Paranaense. O CAP confirmou de forma oficial que vai deixar o Jadson treinando à parte até dezembro, que é quando acaba seu contrato. Não valeria a pena dispensá-lo, o atleta que tem moral no clube, segunda passagem, a primeira extremamente vitoriosa, essa segunda marcada por altos e baixos. Até conseguiu ser titular em algum momento,
nas últimas rodadas acabou perdendo espaço. Jadson, que está prestes a completar 38 anos de idade, faz aniversário em 5 de outubro e, de acordo com o Atlético Paranaense, o afastamento dele é puramente uma questão técnica. Nada tem a ver com comportamento ou qualquer tipo de coisa. Vai treinar em horários separados, ficará até dezembro e a partir daí seguirá seu caminho para escolher seu próximo clube. Beleza, pessoal? Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na tarde dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente volta daqui a pouquinho às 7 da noite ao vivo para responder as perguntas de vocês. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.